coordenação e a direção da universidade esse evento denominado Liberação de Drogas, Armas e Letalidade Policial, caminhos para uma segurança pública eficiente. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos vocês, deixar aqui externar minha felicidade pela presença dos senhores, tá? E nós estamos aqui num ambiente totalmente acadêmico, um ambiente democrático e um ambiente de construção de ideias, tá? Esse é o ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Nós temos aqui convidados do mais alto gabarito e eu gostaria de contar com uma parceria de vocês para que a gente possa ter um grande evento, tá certo? Eu vou pedir à plateia que, por favor, respeite as opiniões que forem emitidas aqui. Todos aqui são adultos suficientes para que a gente possa ter um bom debate, sem manifestações, tá certo? E a gente vai, se Deus quiser, sair daqui com o nosso currículo enriquecido no que tange ao conhecimento que a gente vai adquirir essa noite, tá certo? Eu vou chamar o Dauro, que é o vice-presidente do diretório, para ele dar uma palavrinha de recepção com vocês também, para a gente dar início ao nosso debate. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, amados companheiros docentes. Hoje, mais uma vez, estamos aqui trazendo uma programação acadêmica com o intuito, mais uma vez, de salientar que é necessário o conhecimento, é necessário a compreensão e necessário também a temperança. Hoje nós estamos aqui numa discussão sadia. São temas que são temas da nossa atualidade, mas que nós temos que ter a maturidade, nós temos que ter a sabedoria de como tratar eles numa discussão saudável. Porque somente através da compreensão, somente através de um pensamento salutar, nós vamos conseguir chegar àquela conclusão que vai nos trazer a resposta para todo esse drama que a nossa sociedade vive. Independente das nossas opiniões e opções, eu acho que nós devemos buscar, primeiramente, o bem-estar do nosso semelhante. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. O diretório trouxe a discussão à baila para que nós possamos confrontar ideias, mas sempre pensando não quem é o melhor, quem é o pior, mas o que podemos tirar de melhor desse confronto ideológico com boas ideias de forma saudável. Muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui. Uma boa noite. Pessoal, para a gente dar início aos nossos trabalhos, eu convido à mesa a pessoa que vai presidir essa mesa, que é a coordenadora Amanda Parente. Queria pedir uma salva de palmas para o senhor. E nesse momento eu transfiro a palavra para o nosso mediador, Samuel Henrique, que vai conduzir esse debate, tá certo? E fica aí mais uma vez o nosso grande agradecimento pela presença de vocês. Alô? Boa noite. Primeiramente, queria agradecer à universidade pelo convite do diretório. É uma responsabilidade muito grande mediar um debate com pessoas tão influentes na sociedade, pessoas que estão ali no seu livro, no seu dia a dia, vivenciando determinadas situações que hoje se mostram tão preocupantes para a nossa sociedade. E, enfim, gostaria de agradecer imensamente. É um espaço que deveria ser, um momento que deveria ser repetido em outros locais, né? Porque eu acho que a sociedade ela precisa desse entendimento de ideias, né? Para que a gente possa saber lidar realmente com essa sociedade que está tão confusa hoje em dia, né? E aí eu vou fazer inicialmente a apresentação da mesa e depois eu dou continuidade, dou prosseguimento aqui ao debate, tá? Vou passar as regras, listar as regras e vou dar continuidade. Então, eu chamo agora para compor a mesa a juíza Cristiane de Faria Cordeiro, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
atualmente é juíza da 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, Mesquita, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e tutora da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, integrante desde 2015 da AJD, Associação de Juízes para a Democracia, mestranda em Direitos Humanos e Saúde pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Convido ainda para compor a mesa o Major Jerusalém Freitas, cursou Direito, História e Direito, é bacharel em Segurança Pública e pós-graduado em Gestão Pública e Segurança Privada, trabalhou no Batalhão de Choque, Grupamento Especial Tático Móvel, 15º Batalhão, Caxias, 27º Santa Cruz, 16º Bahia, Batalhão Especial Prisional, entre outros. Em 2002, fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais, galgando a seguir o posto de Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Convido ainda Gabriel Monteiro, policial militar do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito, membro do MBL Rio de Janeiro, youtuber com mais de 600 mil seguidores. Dando continuidade à composição da mesa, convido Eduardo Abdala, graduado em História pela Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do Museu Nacional e doutorando em História pela Universidade Federal do Estado, Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria aqui de passar as regras. Assim. Gostaria também de convidar para a mesa o presidente, o diretor e o vice-presidente do diretório acadêmico, Júlio Braz. O Lauro. Bom, vou dar uma passada nas regras. Elas já foram previamente passadas rapidamente para os integrantes da mesa, mas seria bom que o público também soubesse e tivesse a par dessa divisão, né, como será o debate. Então, inicialmente, faremos um sorteio para ver quem será o primeiro a falar. E conforme a ordem do sorteio, vocês perceberão as falas de cada um. Só um minuto. Bom, o tempo. Quando estiverem faltando 20 segundos, eu vou dar um toque, né, de tempo para concluir a fala. Para que a fala seja encerrada para os integrantes da mesa. A divisão do bloco. O bloco será dividido em 5 partes. Né? A primeira, cada integrante, conforme a composição da mesa, terá 7 minutos para expor suas propostas. Então, inicialmente, cada integrante da mesa vai ter 7 minutos livre para expor suas ideias. No segundo momento, primeira rodada de perguntas. E aí será sorteado o primeiro a perguntar, e quando esse primeiro for sorteado, será sorteado um segundo que fará parte da outra linha de pensamento, tá? Então, inicialmente, se nós sortearmos aqui o integrante de uma parte, faremos o sorteio novamente, o integrante da segunda parte para a segunda pergunta. A partir daí, já teremos a ordem
das perguntas e respostas, nós já temos todas as possibilidades aqui. Temos 8 possibilidades. E aí, a partir desse sorteio, eu irei informar quem irá perguntar para quem. Tá? Então, teremos 2 blocos com perguntas e respostas, sendo esses blocos cruzados, de maneira que nenhum integrante da mesa vai ficar sem pergunta ou sem resposta. Como se dará essa ordem? Cada integrante terá 1 minuto para resposta, 3 minutos será para 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 3 minutos para a tréplica. No quarto momento, os integrantes da mesa responderão a 2 perguntas que foram selecionadas, que foram enviadas para o e-mail, né, e foram selecionadas. Então, essas 2 perguntas, elas serão respondidas pelos 4 integrantes da mesa, tá? Cada um terá cerca de 3 minutos para essa resposta. E o quinto bloco, que é o último, serão as considerações finais. Cada integrante da mesa terá 5 minutos para essas considerações. Tá? Lembrando, o que já foi dito aqui, que a ideia é que nós possamos debater esse tema de forma muito coerente. Esperamos que o debate transcorra de forma muito tranquila e que tanto os membros da mesa, acredito que isso não haverá problema, tá? Tanto os membros da mesa quanto a plateia possa compreender e respeitar esse momento, que é um momento singular dentro da nossa sociedade, que muitas vezes falam no Brasil não se pode discutir política, futebol e religião. Não, nós temos que debater sim, nós temos que discutir, mas de forma respeitosa. Então, a partir desse momento faremos aí o sorteio para saber as ordens das perguntas e respostas. Primeiro a fazer a pergunta será a doutora Cristiana Cordeiro. Sendo assim, o próximo a ser sorteado tem que ser que defende as ideias contrárias, né? Então, nós temos aí a primeira possibilidade, onde a doutora Cristiana fará a pergunta. Em seguida, será o Major Ituzalembe. Em seguida, o Eduardo. E, por último, nesse primeiro bloco, o Gabriel. No segundo bloco, o Major inicia perguntando, a doutora Cristina em seguida, Gabriel em terceiro e Eduardo em quarto. Vocês querem que eu fale com mais calma, para que vocês possam anotar, o pessoal da mesa? Estão concentrados. Vocês querem... Tá dando para anotar aí? Querem fazer direitinho? Podemos começar então? Passo a palavra para a doutora Cristiana, que terá 1 minuto para formular sua pergunta. Não, desculpa. Isso, está certo. 7 minutos para defender o seu posicionamento. Então, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente ao diretor acadêmico por esse convite.
Queria dizer que é um prazer estar aqui com estudantes e com os meus companheiros de mesa para essa oportunidade de nós falarmos sobre assuntos que devem ser debatidos não só nas ruas, não só nas redes sociais, mas nos espaços onde existe ciência e onde existe pesquisa e onde é possível falar desses assuntos com conhecimento científico. E eu acho que é para isso que vocês fizeram um vestibular e é para isso que vocês se inscreveram num curso universitário, que é para sair do senso comum e para poder discutir assuntos com sabedoria de experts, né? Com sabedoria de pessoas que têm um real conhecimento sobre a matéria. Eu fico muito feliz de esse debate ser um debate que envolva historiadores, porque nós precisamos revisitar a história frequentemente. Nós precisamos revisitar 2003, nós precisamos revisitar 2006. E por que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando, nesse momento, sobre esse painel, da revisão de legislação que nós temos a respeito de drogas e a respeito de armas. Então, nós precisamos ir lá atrás para tentar entender por que as leis sobre armas e por que as leis sobre drogas foram editadas da maneira que elas foram editadas. Se nós não fizermos essa retrospectiva, nós temos grandes chances de mudar muita coisa e cometermos alguns erros. E ao invés de nós proporcionarmos um resultado que todos nós desejamos, que é segurança, todos nós queremos segurança, todos nós queremos chegar em casa sãos e salvos, todos nós queremos que os nossos familiares cheguem em casa sãos e salvos, todos nós queremos ligar um aparelho de televisão ou ler uma notícia ou acessar a internet e ver que coisas boas aconteceram e não tragédias. É um desejo de todas as pessoas, para todas as pessoas, né? Isso é a normalidade do sentimento do ser humano, né? Não é querer o mal do outro, é querer o bem do seu próximo. Só que nós temos grandes chances de errar. Por que nós temos grandes chances de errar? Porque já houve um tempo, e acho que eu era nascido e pouca gente aqui nesse auditório era, em que se podia comprar arma em lojas de departamento. Uma loja, tipo uma casa e vídeo, né? Tinha umas lojas assim, Mesbla, Sears, coisa que não tenho mais há muito tempo, em que se podia comprar arma. E tinha até bolsas especiais, masculinas e femininas, com espaço específico para guardar armas, né? Só que no Brasil foi se detectando que havia um aumento enorme do número de homicídios. E como é que a gente calcula isso? Existe uma taxa. Essas taxas são calculadas assim: número de episódios a cada 100 mil. Né? Então foi observado que de 1980, quase nenhum de vocês era nascido, a 2003, a taxa de homicídios teve um aumento de 8% a cada ano. E a grande maioria desses homicídios cometidos com armas de fogo. E esses homicídios cometidos com arma de fogo não eram homicídios cometidos entre estranhos. A grande maioria dos homicídios cometidos em local doméstico, em ambiente familiar. O Brasil é um dos campeões de feminicídios. Muitos desses feminicídios são cometidos com os mais diversos instrumentos: faca, fogo, martelo, enxada. Com armas de fogo, eles seriam cometidos com mais rapidez, possivelmente. Em 1983, a taxa de homicídios era de 14 por 100 mil habitantes. Em 2003, era de 36,1 por 100 mil habitantes. O último relatório da ONU,
que foi divulgado em julho, ou seja, mês passado, colocar o Brasil como o segundo lugar na América do Sul em taxa de homicídio. Né? Os dados são de 2017, mas são os dados mais atuais que nós temos. A taxa de homicídios era de 30,5 a cada 100 mil habitantes. Mas quem tem interesse em que existam armas? Até 2014 era possível que empresas fizessem doações para campanhas. Eu não sei se é familiar para vocês a expressão bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi. A Taurus, por exemplo, financiou campanhas em 2014 com 870 mil reais. Financiou candidatos e financiou partidos. A CBC fez um financiamento de R$1 bilhão. Quando nós elegemos um parlamentar, eu não fui eleita, eu fiz um concurso público. Né? Então, quando eu exerço a minha atividade, eu exerço minha atividade em nome do Estado, fazendo o que eu entendo que é mais justo, aplicando a lei no caso concreto. Quando o parlamentar é eleito, ele defende um determinado grupo, um determinado interesse. Se for uma empresa fabricante de armas quem financiou sua campanha, eu acredito que ele vai ter interesse em defender a liberação das armas de fogo. 20 segundos. Tá. Com relação às drogas, a gente tem um endurecimento das drogas na lei de 2006. Né? Depois a gente vai prosseguir com isso, porque eu não vou conseguir concluir esse pensamento aqui. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu sou juíza desde 1998, então eu peguei 2 leis diferentes sobre drogas. Obrigado. Passo agora a palavra para o Major Elito Zalim. Boa noite a todos. O pessoal está desanimado. Boa noite a todos. É isso aí, vereador. Sou major da Polícia Militar, estou há 19 anos. Eu prefiro não entrar no tema, vou falar um pouco de quem eu sou, porque muitos não nos conhecem aqui. Então, sou major da Polícia Militar, agora em processo de reforma, né, uma vez que você assumiu um mandato eletivo, que eu assumi dia 2 de janeiro, na vaga do vice-governador, que é do meu partido, Cláudio Castro, ele foi eleito vice-governador, eu assumi o mandato. Na última eleição, tivemos 15.574 votos dentro do estado do Rio de Janeiro, foram 89 municípios, dos 92 municípios, nós tivemos votos em 89 municípios. E uma campanha típica porque o gasto financeiro foi muito pequeno. Né? Tenho raízes, sou oriundo da zona oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande. Tive meu primeiro emprego em 1995, de carteira assinada, quando o salário mínimo era R$121. Peguei muito trem de Campo Grande até o centro do Rio, 2 horas, 3 horas às vezes no ônibus, o trem é um pouco mais rápido, mas às vezes o trem também quebrava. E eu digo isso porque eu entendo que essa realidade é um somatório de coisas que te levam onde você está hoje e te levam ao que você pensa, né? As nossas vivências, elas vêm se somando e levam a um denominador que é o que nós somos hoje. Aos 19 anos eu fiz um concurso público, como acho que muitos de vocês estão fazendo. Na época passei para o Unirio, passei para o FRJ, História, iniciei o curso, mas não graduei, tá? Só uma observação, não consegui concluir porque à época eu também fazia escolas de oficiais, então era uma rotina pesada de aluno, de cadete, acordar 5 horas da manhã. Aos 21 anos eu me formei e passei por essa sequência de batalhões que foi lida ali. Cada unidade dessa nos traz uma experiência. O primeiro batalhão foi o batalhão de choque, depois foi o Getã, depois eu fui para a Baixada, Zona Oeste, sempre em zonas de confronto, sempre em áreas de altíssimo nível de letalidade, tanto de perdas de policiais, quanto de morte de marginais e ferimento e às vezes morte de cidadão de bem. Eu entendo que tudo isso se fez necessário para que hoje a gente defenda um discurso, mas não no campo teórico, né? Hoje, um tempo atrás, a gente vem desenvolvendo estudos, pesquisas, procurando saber quem é o professor Olavo de Carvalho, os pensamentos dele,
mas esses pensamentos eles se encontram com a nossa realidade policial, né? Em algum momento da minha vida eu militei na esquerda, não tenho vergonha de falar isso, né? Fui petista, fiz campanha para o Lula, a primeira, a segunda não. Li algumas biografias de Che Guevara, enfim, tive um ideal socialista. Em algum momento eu cheguei a confrontar meu próprio pai porque eu questionei ele por que o governo militar ele não lutou contra os militares. Eu fiz essa pergunta. Tem que falar. Antes de morrer a gente tem que confessar esse tipo de coisa. Não que eu esteja esperando a morte, mas é importante a gente ir desabafando. E aí, na época, eu lembro que ele me deu a seguinte resposta: você tinha 2 anos, você tinha 4 anos, seu irmão tinha 2 anos, eu trabalhava na Verol, ganhava em dólar, atuava no comércio internacional, né, no setor de aduana, eu tinha segurança, eu vivia bem, e você queria que eu fizesse o quê? Você tinha que lutar contra o imperialismo, e blá, meu pai olhou e falou, um idiota, mas, enfim, é pai, né? Pai está para ouvir esse tipo de coisa, mas eu questionei, né? E, óbvio, quando você entra na polícia, você acaba tendo um choque de realidade. E eu vou dizer para vocês quando foi esse choque de realidade. Aos 17 dias do nosso curso de formação, que foi em 2000, como eu disse, eu era um concurseiro, era um vestibulando, como todos aqui, e ainda carregado daquele ideal socialista. E aí, um colega de turma, Euclides Gonçalves Júnior, se deslocando para o hospital da Polícia Militar para fazer uma consulta, né, que ele tinha se lesionado na educação física, que é a nossa educação física pesada, ele sofreu um assalto. E depois a investigação mostrou, né, durante o assalto, a gente não tinha identidade militar, a gente não tinha nada, nós éramos civis ingressando na vida militar. E durante o assalto os marginais encontraram uma papeleta médica. Essa papeleta, né, uma guia de encaminhamento quando você vai ao médico, foi a sentença de morte dele. Então, para mim, o meu choque de realidade foi ali, 19 anos de idade. Eu comecei a me questionar, falei, mas por que mataram ele? O que ele fez? Né? O aluno ele leva 3 anos para adquirir o acesso à arma de fogo. Ele treina lá dentro, ele tem um porte em serviço, mas o porte pessoal, ele só vem depois de 3 anos, só vem após a formação. Então ele estava desarmado, ele não era ameaça. E ali caiu minha ficha. Todo aquele discurso de vítima do sistema, de coitadismo social, até porque eu não posso acreditar nisso, a minha família vem de comunidade. Claro que isso cabe um debate amplo, sobre isso. Mas a minha família veio de comunidade e todos eles se tornaram cidadãos de bem. Gerente financeiro do Banco Real, meu pai foi locutor da CBN há muitos anos, jornalista, meu outro tio da Rede Manchete, enfim, ninguém se debandeou por crime. E eram pessoas paupérrimas mesmo, moravam em barraco. Eu contei a história num outro debate, que tem um tio meu que foi mordido por um rato. Ele morava num barraco, um rato mordeu o braço dele, ele era um bebê. Então, ninguém da família se encaminhou para o crime, se encaminhou para o lado errado. Então, é um discurso que a gente contesta. Claro que o Estado ele tem o seu papel, principalmente em políticas sociais básicas, coisa que não se fez nos últimos 16 anos. Então, como eu disse, nós somos um somatório de fatores. E eu vivi a realidade da polícia, vivi a realidade de uma guerra civil, e hoje no parlamento procuro defender ideias e levar a voz daqueles que não têm voz. Obrigado a todos. Passo agora a palavra para o Eduardo, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu sou historiador, né? Então eu vou falar sobre essas questões enquanto historiador. Apesar de hoje pesquisar no doutorado sobre a relação entre história e direito, trabalho mais com a perspectiva da antiguidade, trabalho com direito romano, mas preciso estudar e conhecer um pouco mais essa perspectiva, né, a partir de outros historiadores que entram na área do direito, para fazer a relação, a interdisciplinaridade. Quanto à questão da droga, eu penso não numa ampla legalização
na questão de descriminalizar, por exemplo, o uso da maconha. Por quê? A questão histórica de como a cannabis entra nessa ilegalidade, a gente pode perceber isso a partir da Convenção Internacional do Ópio em 1912. Muitos países vão adotar, vão colocar a cannabis dentro das mesmas drogas, que eles chamam da concepção de narcóticos. Coisa que o Brasil só fará posteriormente. Durante um tempo, alguns historiadores acreditam que a droga tem entrado no Brasil já em 1540 e poucos, a partir da própria entrada dos escravos. Então, a droga, a cannabis em si, ela foi aceita durante muito tempo. Em 1888, você tem uma aceitação também em termos medicinais. Ela já era utilizada bem antes disso. Acredita-se hoje que já se utilizasse a cannabis para outros fins há cerca de 5.000 anos. Mesopotâmia, Pérsia, foram encontrados recentemente vestígios que comprovam isso em regiões da China também, práticas xamânicas, religiosas. Hoje, ainda em alguns lugares, se utiliza para práticas religiosas. Então, a questão em si são alguns mitos que são criados sobre a droga. Esses mitos estão vinculados à questão de que ela é porta de entrada para drogas maiores. Existem pesquisas hoje de universidades norte-americanas, a própria Universidade de Dallas fez uma pesquisa que muito pouco dos 500, daqueles que entram para outras drogas sintéticas, vem pelo contato direto com essa droga, e não por conta do uso do canabidiol ou alguma coisa do tipo. Então, no Brasil, uma pesquisa da USP demonstra que a maior parte do contato que se tem é porque estão sendo vendidas uma do lado da outra. Outras nações já avançaram nessas perspectivas, principalmente pelo caráter medicinal. Ela é utilizada em algumas questões de combate, não no combate ao câncer, mas pessoas que têm câncer por conta do tratamento, que é muito pesado, é utilizado para aliviar a dor, para promover apetite em tratamentos de AIDS, pessoas que vivem, são assoladas pela AIDS, elas sentem, tem um período em que há uma falta de apetite, então ela estimula, o uso dela estimula, fora questões como algumas doenças em termos como Parkinson, por exemplo, ela diminui, a pessoa consegue ter um controle maior sobre o corpo. Então, hiperatividade crônica, enfim, coisas que a pessoa não consegue manter um controle neural sobre os movimentos, e aí ela alivia, a pessoa se comporta de maneira como uma pessoa que não tem nada, não tem nenhum tipo de agravante na sua coordenação motora. Então, essas questões devem ser repensadas. Eu não estou trazendo aqui, eu não vou trazer sobre nenhum dos temas uma certeza absoluta. Aliás, o problema hoje, em termos sociais, é exatamente isso. As pessoas têm as certezas absolutas ou as vivências pessoais acabam transmitindo e ultrapassam certos limites. As experiências pessoais, elas já dizem, elas são pessoais. Eu não posso agregar uma experiência minha, agregar todos vocês como uma realidade social. Então, as certezas, elas às vezes atrapalham. Não estou dizendo que ninguém tem que ter certeza. Estou dizendo que a certeza tem que caminhar ao lado da dúvida. Então, o que eu trago aqui são reflexões. Essas reflexões eu não vou tirar da minha cabeça, das minhas certezas ou da minha vivência. Eu vou tirar a partir de dados, como a doutora falou. São questões científicas. E como eu estou trazendo essa proposta para o meio acadêmico, imagino que isso seja interessante.
já que vocês vão trabalhar com pesquisas, vocês precisam trabalhar com dados. E tudo isso envolve um trabalho, um amplo trabalho. Não é uma coisa simples, não é fácil. E óbvio, nós queremos respostas rápidas. Isso é problema também. A resposta não vai vir de uma hora para outra. E às vezes a certeza que a gente tem sobre alguma coisa, ou uma política que é implementada sem uma reflexão ampla, faz com que a sociedade tropece, né, nos próprios pés. E a gente continua tropeçando e tropeçando. Eu acho que o processo principal é a reflexão. Quanto à legalização das armas, né, eu também não vou trazer nenhum tipo de certeza, nada disso. Mas, exatamente o questionamento se a arma é essencial, né, a ideia do porte de arma, se ela é essencial para a sociedade hoje. Nós devemos repensar como está o Brasil hoje em termos educacionais, sobre a desigualdade social. Se a arma é a princípio, dentro de toda essa moralidade, se é preciso realmente que cada um utilize as armas, e isso pode até retirar parte da concepção do próprio direito. Então são coisas que a gente tem que pensar. Obrigado. Passo a palavra agora para o Gabriel. Bom, boa noite, Gabriel Monteiro. Sem mais delongas, qual é a minha proposta para melhorar o Brasil? Primeiro, a revogação absoluta do Estatuto de Desarmamento. Pelo mesmo motivo que, bem, a mesma estatística que a meritíssima aqui citou, mas de forma um pouco mais aperfeiçoada. Ela citou aqui que em 2003, no Brasil, havia 36 mortes por 100 mil habitantes. Na verdade, os números oficiais não dizem isso. Eram 27 mortes por 100 mil habitantes. Chegamos ao ápice em 2017 com 30 mortes, 5 por 100 mil habitantes. É um número bastante discrepante, uma vez que antes do Estatuto de Desarmamento havia menos mortes e após o Estatuto de Desarmamento houve mais mortes, então não tem como defender o Estatuto de Desarmamento. Por que eu quero que a cidadã e o cidadão se armem? Primeiro, porque eu prezo aqui pela liberdade de vocês. Então, eu prezo aqui que vocês tenham liberdade, e sem segurança não há liberdade. Eu prezo que vocês tenham direito à vida, e sem mecanismo para vocês defenderem as suas vidas, não há segurança e não há direito à vida. Também eu prezo aqui pelo um novo modo de se fazer normativa sobre a lei de drogas no Brasil. Ali no artigo 28 da lei de drogas deixa um caráter sui generis o usuário, o financiador do tráfico de drogas. É uma descriminalização, em parte, porque não há uma penalização. Não se utiliza o direito penal, o jus puniente, não há restrição de liberdade para o usuário. Ou seja, a pessoa pode livremente, deliberadamente, financiar um traficante que vai colocar um fuzil, uma pistola na cabeça dos senhores e ele não pode ser preso. Isso não tem como aceitar. Também preso aqui por uma mudança constitucional de um modo de se fazer segurança pública no que tange as polícias. Hoje a polícia militar é meia polícia. Para quem não sabe, ser policial militar é ser meio policial. Ser policial civil é ser meio policial. Por quê? A polícia militar, ali no artigo 144 da Constituição Federal, há apenas a previsão de atuação de prevenção ao crime. Ou seja, toda vez que já aconteceu o crime, a polícia militar não pode atender mais o cidadão. Você é roubado, acontece algo horrível com vocês, a polícia militar não pode fazer mais nada. Deixa para a polícia civil. A polícia civil pode fazer, mas não tem contingente. Esse modo de fazer segurança pública no Brasil é absoluto no Brasil. Não existe nenhum local mais no mundo um parâmetro tão igual como no Brasil. A gente tem 2 países africanos que nem se aperfeiçoou dessa forma de fazer insegurança no Brasil. Também preso aqui pela mudança de concepção que nós vemos das polícias também no Brasil. Infelizmente, além da atuação mitigada que o policial tem, há um preconceito exorbitante
no modo de ver o policial militar. Infelizmente, nós vemos exemplos como o meu, do meu último serviço, onde tive que utilizar a força bruta para um deter humilhante e tive uma câmera na minha cara sendo acusado de ser racista, preconceituoso contra os negros. Infelizmente, há uma política no Brasil de preconceito ao policial militar porque ele reprime o mal, como se o mal fosse o policial militar e não o criminoso. E outras leis que a gente vai se aperfeiçoar aqui e nós vamos debater. Agradeço. Passada a primeira fase, né, com as iniciais de cada um. Peço silêncio para a por favor. Então, faremos agora a ordem das perguntas. A doutora Cristiana iniciará com a sua pergunta. Em seguida, o Major Jerusalém. Em terceiro, Eduardo. E em quarto, Gabriel. Doutora, a senhora tem 1 minuto para fazer essa pergunta, ok? Ok. Eu posso escolher para quem eu faço a pergunta? Sim. Bom, Gabriel. Só um minuto. Por favor. Se vocês interromperem, nós teremos que travar o tempo e aí a gente vai se estender demais. Então eu peço, é claro, a gente não vai aqui inibir a manifestação de vocês, mas eu peço que, por favor, podem se manifestar, mas depois se retraiam rapidamente para que a gente possa dar continuidade, senão vai ficar complicado aqui. Eu travei o cronômetro, tá? E vou reiniciar. Enquanto você falava, você abordou a questão das liberdades. Você me perdoa e me corrige se eu tiver falado errado. Você falou o seguinte: sem segurança não há liberdade. Foi isso que você disse? Gabriel? Só 1 minuto. É dicotomia. Sem liberdade não há segurança, sem segurança não há liberdade. Isso. E você também falou que, com relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, o financiador do tráfico não sofre nenhuma restrição na sua liberdade de usar a droga. Bem, a gente tem drogas lícitas e ilícitas. O álcool, por exemplo, o chopinho, todo mundo toma, é uma droga ilícita. Você acha que compensa a guerra que é feita e as mortes que acontecem pelo uso do armamento pesado pela polícia ou pelos traficantes em relação ao dano que uma maconha poderia causar às pessoas? Gabriel, você tem 3 minutos para a resposta. Que não compensa deixar o criminoso deliberadamente portar um fuzil, uma pistola, uma granada no meio do coração carioca e não fazer nada. É isso que não compensa. Na verdade, essa afirmativa de guerra às drogas é uma falácia de um pressuposto. Por quê? As Cracolândias, quantas pessoas morrem vítimas de policiais na Cracolândia? Quantas pessoas já morreram? Nenhuma? 1 ou 2? Por quê? Porque aí as pessoas que usam drogas não estão de fuzil, não estão de pistola. Quantas pessoas morrem, negros, pobres, vendendo CD pirata no camelódromo? Nenhum? Porque aí a polícia não é recebida sob jus de tiro, granada, morteiro, calica. Mas quantas pessoas morrem nas favelas carioca, no Complexo dos Alemão, no Complexo da Penha pela polícia militar? Muitos. Sabe por quê? Porque é muito fuzil, muita pistola, muito tiro nos policiais cariocas. Nós temos um número na Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde em nenhum lugar do mundo tem 3.000 policiais militares mortos em 20 anos. A média de mortes de policial militar, doutora, de 3,46 por 100 mil habitantes. Sabe o que significa? Que nem nas guerras do século XX, o exército americano morreu com tantas pessoas como os policiais militares. Não existe exatamente essa guerra às drogas no Brasil. Existe uma guerra contra as organizações criminosas. Se elas vendem drogas, azar para elas, porque a polícia não pode ser conivente com o mal e a polícia tem que agir. Quando é atacada de tiro, de fuzil, de pistola, não podemos negligenciar nossa vida nem nossas famílias. Tem que ter
ter tiro na cabecinha, tem que ter tiro contra as pessoas ruins. Tem que ter tiro para defender, primeiro, a nossa vida e também uma sociedade refém de pobres e negros, moradores de favela, que estão submetidos a essas facções criminosas. Doutora, 2 minutos para a réplica. Bem, a minha réplica é o seguinte, nós tivemos até 130 e poucos anos atrás um regime de escravidão. E eu fico muito espantada que nesse auditório existam várias pessoas negras, possivelmente descendentes de pessoas que foram arrancadas da África e trazidas para o Brasil, e que não percebam que o encarceramento, que a guerra às drogas, que chamar pessoas de meliantes e bandidos e pessoas mais seja uma forma de perpetuar a escravidão e eliminar da sociedade pessoas não desejadas. Por favor. Porque se você for a qualquer presídio, você não vai achar pessoas brancas. Por favor, silêncio, por favor, e eu vim te pedir já, por gentileza, colabore com o andamento do debate, por gentileza. E a minha pergunta é, será que o policial pensa ao subir o morro para fazer uma guerra? Por favor, pessoal, por gentileza, sem manifestações, por gentileza. Só um minuto, só um minuto. Um minuto, por favor. Estou aguardando o silêncio da plateia. Doutora, a senhora, no início da sua fala, falou para sairmos do senso comum. A senhora tem certeza que não há bandido branco na cadeia? O Marcola é o quê? O maior chefe do PCC. Quantos bandidos nós temos branco? Gabriel, Não vincula. só um minuto, por favor. A senhora já terminou? É porque ela está no tempo dela, tá? Fala pra mim aqui. Não, ela está no tempo dela, aí Vou autorizando aqui. Tá. Bem, e aí assim, realmente, ter vindo a esse debate comprova um grande temor meu. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todo o mundo reunido. Não sei se vocês têm ideia disso. E o direito está a serviço do fascismo. Pena que as pessoas não percebam isso, né? O direito está a serviço, a justiça está a serviço de perpetuar, jogar pessoas indesejadas no lixo. Marcola nem é do Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, que foi um grande lugar de recebimento de escravos. Marcola não é do Rio de Janeiro, por favor. Marcola não é. Mas os 4 últimos bandidos que eu prendi eram brancos. Doutora, não vincule os negros e os pobres carioca como bandidos. Há muitos negros aqui que não escolheram a criminalidade. Se eles são bandidos é porque eles querem, não é por causa de fator racial e socioeconômico. Encerrou sua fala? Bom, peço silêncio, por favor. Silêncio. Quero o pessoal do apoio aí, o pessoal do apoio. Pessoal, por gentileza, a gente está tendo que interromper toda a hora o debate por conta das manifestações. Foi bem enfatizado com vocês no início que a gente precisa da colaboração dos senhores para que o debate transcorra da melhor maneira possível. A gente vai respeitar as manifestações, mas que sejam mais brandas. Vocês estão interrompendo a fala e estão complicando aqui o controle do tempo. Se vocês puderem colaborar com isso, a gente vai agradecer, tá bom? Acaba dificultando e aí teremos que interromper o debate antes do término. E aí vai ficar difícil, realmente. Ok? Prossiga, Samuel. E agora, Major Tuzarém, por favor, escolha alguém para fazer sua pergunta. Você tem 1 minuto para elaborar essa pergunta. Pergunta à doutora
Cristiano Cordeiro. Doutora, a senhora falou de doação de campanha, doação empresarial para campanha política, a senhora citou a questão das armas de fogo. Pelo posicionamento, pelo que eu entendi, a senhora é contra as armas de fogo, contra o porte, contra o acesso a armas de fogo. Seria isso? Pelo cidadão comum. Então essa é a pergunta, eu gostaria que a senhora respondesse. 3 minutos para a resposta. Eu entendo que as armas de fogo devem ser usadas pela polícia em situação de necessidade. Eu entendo que o cidadão comum não tem preparo nem emocional, nem de treinamento para usar uma arma. E pode causar lesão a si próprio ou alguém dentro da sua casa, adquirindo uma arma com a melhor das intenções de proteger a si próprio e proteger seu patrimônio. Ou pior, ele, na intenção de proteger seu patrimônio, pode fazer com que essa arma caia nas mãos de alguém que vai atacá-lo. Então, a questão do uso da arma, né? Armas sempre existiram, não só as armas de fogo, né? Armas sempre foram fabricadas, né? Desde que se começou a lascar a pedra. Mas eu entendo que quem precisa usar armas é quem está devidamente treinado para isso. Eu acredito que, quando eu falo, será que o policial pensa ao subir o morro? É porque o policial, ele acaba sendo menos equipado do que quem ele vai enfrentar numa situação dessas. Ele está colocando a vida dele em risco em nome de quê? Para salvar quem? É para salvar um usuário de drogas? É essa a pergunta que eu faço. Não existe lógica nisso. Quem morreria usando drogas seriam 1, 2, 3 no máximo de overdose. E por isso o policial morre. E morre gente inocente porque ele tem que fazer esse enfrentamento. Em nome de quê? Em nome de quê? É essa a pergunta. Em nome de quê? Não, eu estou perguntando para vocês. Vocês não podem participar do debate. Vocês não podem. Por favor, pessoal da organização aí, ó. Vocês se tiver alguma interferência, a gente vai ser obrigado a retirar da sala. Vocês vieram aqui para escutar, para participar, para ouvir e para sair daqui pensando. Porque quem não pensa, morreu. Vocês têm que sair daqui pensando, refletindo, pensando. É para pensar, para se sentir incomodado, sim. Vocês são estudantes, estão aqui para aprender. Eu fico muito feliz quando o Major fala do seu passado. Eu acho que o passado não é nada para a gente se envergonhar. O passado é a construção nossa. Nós somos constituídos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivenciamos. Acabou o teu tempo, né? Não, ainda faltam 30 segundos. Então, se ele estudou História, mas não graduou, se ele fez, como estudante, uma campanha pelo PT, isso tudo o constituiu e o possibilitou ser o parlamentar que ele é hoje. Construiu o homem que ele é hoje. Cada pessoa foi constituída de uma forma. E se ele foi muito pobre, a família foi muito pobre, e ele não deu para a bandidagem, é porque alguma coisa aconteceu na história dele. Diferente da coisa que aconteceu na história de outra pessoa que virou bandido. 2 minutos para a réplica. Bem, eu vou iniciar falando da questão das armas. Os 25 países mais armados do mundo, quando eu falo em armas, falo em população civil. Tá? Não são os 25 países mais violentos do mundo. O Brasil vive o desarmamento desde o fim do governo militar, onde se endureceu a legislação para a aquisição de armamento. E, exponencialmente, nós saímos de uma população de 100 milhões de habitantes para 209 milhões de habitantes. Quando nós tínhamos 100 milhões de habitantes, nós tínhamos 8 mil homicídios. Hoje nós temos 64 mil. O problema no Brasil definitivamente é as armas de fogo, mas não as legalizadas. Hoje quem quiser adquirir uma arma de fogo consegue adquirir, se for bandido, se for marginal, porque ele faz a escolha, ele vai lá e compra no mercado negro. Respondendo à pergunta, à colocação que a senhora fez, o policial tem que subir o morro. Por quê? Não é uma questão de escolha do policial, nem para a gente debater no campo das ideias, porque a Constituição diz, no artigo 144, que a polícia militar é a polícia ostensiva em preservação da ordem pública. Quando você tem um cidadão botando um tronco de árvore no meio da rua, ele está alterando a ordem pública. Quando você tem um cidadão tomando reféns numa ponte, ele está alterando a ordem pública. A polícia militar tem que se fazer presente em todos esses ambientes, em todos esses momentos.
E sim, é uma questão de escolha. A senhora me perguntou acerca da minha vida. Aos meus 15 anos eu também fiz uso de droga. E eu escolhi não fazer o uso pro resto da minha vida. Se eu tivesse escolhido aquele caminho, será que eu estaria aqui ou estaria no cemitério? E a culpa é de quem? Do policial? Do governador? Não, a escolha é de cada um. A bandidolatria trouxe o nosso país a 64 mil homicídios. O excesso de garantismo e a proteção ao marginal também. E a hora é agora de quebrar essa narrativa. Por favor, 2 minutos para a tréplica, por favor. Eu já ouvi esse termo antes, eu acho ele um pouco assustador. O que seria uma bandidolatria? Eu acredito no ser humano e na capacidade de as pessoas se reinventarem e se reconstruírem e repensarem. Existem pessoas psicopatas? Existem. Imagina se o senhor estivesse adquirindo droga lá aos 15 anos na boca de fumo e um policial como o Gabriel entrasse na boca tirando e o senhor viesse a óbito. O senhor não era uma pessoa, o senhor se tornou um cidadão, como as pessoas gostam de falar, de bem. Mas se nesse percurso tivesse acontecido alguma coisa, todo mundo tem uma história para contar de algo que poderia ter dado muito errado, mas aí aconteceu alguma coisa no caminho e essa história mudou de curso. Se essa história do Major tivesse sido interrompida naquele momento, ele não estaria aqui para contar. Então, foi escolha dele, claro, mas certamente ele teve alguém que o orientou, ele teve um pensamento que passou pela cabeça dele, que muitas pessoas... Eu sou juíza há 21 anos, eu vejo crianças sendo criadas sem pai, sem mãe na rua, sem nenhuma orientação, não tem escola, não tem hospital, não tem creche. Que fim vão ter essas pessoas? Sabe, os réus que passam pela minha vara de 18 anos, eles têm às vezes 5 filhos. Que fim vão ter essas crianças? O que vai acontecer com essas pessoas? Vocês imaginam um destino maravilhoso? É diferente criar filhos em 2019 do que era em 1980. Certamente que é. Agora o Eduardo pode iniciar a pergunta. Não, fica foi dessa. Bom, pergunta vai ser para o Major. Só uma colocação, né, que na fala do Gabriel ele disse que o número de mortes aumentou. Segundo o Atlas da Violência, desde a promulgação, né, do Estatuto do Desarmamento, as mortes por arma de fogo sobem 0,85%, enquanto antes de 2003 era de 5,44%. Então você tinha mais mortes do que sem hoje, com a liberação das armas. Então, acho que é interessante acompanhar os dados, né, para que se faça a afirmação devida. Para o Major, eu queria perguntar o seguinte. Então, se nós temos a liberação para o porte de armas, 20 segundos, como é que o policial pode efetivamente se sentir seguro diante de uma população amplamente armada? Minha pergunta é, o policial que anda à paisana, como é que em um confronto, alguma coisa que possa acontecer, se muitos policiais morrem ao reagir, imagina uma população que não é treinada para isso. Então é um grande problema que tem que ser pensado. Por favor, 3 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta. Só respondendo à doutora, é uma questão de escolha. Se eu tivesse na boca de fumo e morresse com um tiro, uma bala perdida, uma bala achada, eu fiz essa escolha. O mundo não pode pagar, a sociedade bem não pode pagar pelo banditismo, pela vontade de cada um. O que é o Estado? É impor regras de conduta coletiva. E se o cidadão escolher de sair daquele caminho, se ele se desnortear, se ele se afastar do caminho da lei, ele está passível a pagar o preço. Seja tomando um tapa no policial, seja tomando um tiro. Agora, respondendo a pergunta, é porque eu fiquei sem essa fala no final, tá? Então foi tudo uma questão de escolha.
Tudo uma questão de escolha. Poderia ser bandido, poderia estar aqui, é uma questão de escolha. E não de onde eu venho, o que minha família ganha. Agora, respondendo o companheiro aí pela pergunta, o que acontece é o seguinte: a questão do porte de arma, do acesso à arma de fogo, ele passa da segurança pública. Não se trata só de segurança pública. Em 1933, o Estado alemão começou a desarmar o cidadão. Na Noite dos Punhais, que foi o golpe fatal que Hitler implementou na sociedade, ele acabou com todos os antagônicos a ele. Todos os opositores foram mortos. Nicolás Maduro fez isso na Venezuela, desarmou toda uma população. E nós temos um projeto de poder que está escrito nos cadernos de tese do PT, que é um projeto totalitarista, fincado no Fórum de São Paulo em 89, onde se juntou grupo terrorista, países narcoprodutores que vivem do narco, grupos guerrilheiros e partidos de esquerda, e falaram que iam tomar o poder, escreveram isso. E essa gente vem falando que vai dar tiro quem pensa diferente. Então o que nós temos que ter é sim o direito de defesa, é soberania nacional, não é só questão de segurança pública, você defender o seu lar. Cada um tem que ter o direito de defesa do seu lar. São 3 minutos, pode continuar. Júlio nunca gostou de mim, então pode continuar. Mas retomando o raciocínio, o policial na rua, né, ele tem que ter o discernimento, sim. Ele vai ver uma pessoa, se ele observar uma pessoa armada, ele tem que ter o discernimento se é um cidadão de bem ou se é um bandido. Mas o que vai definir? A sua conduta. Por exemplo, há 2 anos atrás, lá em Sulacap, 2 policiais, um do BOP e um do 16º Batalhão, estavam indo para uma instrução no CEFAP, né, o Centro de Formação da Polícia Militar, tentaram roubar a moto deles, eles reagiram, o policial do BOP foi baleado, caiu, veio a óbito, né? O segundo policial também foi baleado, quem defendeu foi um cidadão transeunte que estava passando, ex-militar, pegou a arma de um dos militares feridos e repulsou o ataque, senão a gente teria 2 companheiros mortos. Então, só a favor do cidadão de bem armado, desde que ele cumpra os critérios técnicos e legais para isso. Okay. Bom, Major, na sua resposta você me colocou, né? Era um ex-militar agindo, não era um cidadão comum, era alguém treinado. Mas, levando em consideração o que o senhor falou sobre a quantidade de vários países, né, que detêm a legalidade das armas, a maior parte desses países, a gente tem que pensar o seguinte: eu fiz um levantamento a partir das Nações Unidas, a maior parte desses países detém os primeiros lugares em termos educacionais, os primeiros lugares em termos de igualdade social. Tudo isso tem que ser levado em conta. Estamos falando de sociedade. Falar da sociedade, como eu tenho no início da minha fala, a partir da premissa pessoal, não é sociedade. A sociedade não para atender um ao outro. O Estado tem que agir. O Estado existe. É melhor que ele haja com a educação em lugares onde ele não entra e que, de fato, ele combate o crime. Mas aí, você tem que pensar o seguinte: o policial é colocado em um ambiente de guerra, como a doutora falou, por causa da droga. Ou, em maior parte das vezes, por conta da caragem. E é interessante que ele tem que tomar tiro da cabeça, mas um helicóptero de cocaína, né, de um senador, esse não toma tiro na cabeça. Mas pelo contrário, continua no seu carro e está. Aí é interessante. E por muito pouco não foi presidente do Brasil. Então é muito complicado ficar pensando só é igual as manifestações e tudo mais. Eu entendo, o debate ele acaba sendo um pouco quente, mas vocês são estudantes de direito. A última coisa que vocês podem fazer é acusar sem a premissa da justiça. 20 segundos. A acusação ela não vem de imediato. E nem todo mundo tem a escolha que se pensa. A gente pensa isso porque a gente vive aquilo, eu pude escolher, mas nem todo mundo tem a opção de escolha. Então a gente precisa ampliar as realidades sobre a qual nós enxergamos. A sociologia tem que caminhar junto com o direito, assim como a história. Obrigado. A última pergunta desse bloco. Tréplica. Desculpa, tréplica. Tá do teu lado.
perseguição, olha o fascismo aí. Bem, vamos lá. Vamos só fazer uma leitura histórica aqui rapidinho. Governo militar, década de 70, presídio da Ilha Grande. Presos não políticos, tá? Preso político que tem na Venezuela. Discordo do Maduro, ele mandou me prender. Terroristas, alguns com treinamento na Tchecoslováquia, em Cuba, na União Soviética, terroristas foram colocados no presídio da Ilha Grande junto com marginais comuns. O que surge daí? Falange Vermelha, a primeira facção do Rio de Janeiro, a primeira facção do Brasil. O livro 400 contra 1 narra isso. Década de 80, governo garantista de Manuel de Moura Brizola, proíbe a polícia de entrar nos morros. O que acontece na década de 80? Além da proibição da polícia de entrar no morro, sob o discurso de que a polícia é fascista. Pablo Escobar, Colômbia, cartel de Medellín, tentando expansão e fez uma expansão para o Brasil. Tá? Tem uma visita de Pablo Escobar ao Brasil, naquela década. Até então as comunidades não traficavam cocaína. Cocaína era artigo de luxo, só encontrado na Zona Sul. O tráfico se resumia a maconha. Quando eles chegam no Brasil, abrem-se as novas rotas, eu tenho um governo que proíbe a entrada da polícia, o sistema capitalista. Acúmulo de capital. O tráfico acumulou capital, comprou armas e começou a resistir à presença da polícia. Se vocês pegarem o livro Minho Manual do Guerrilheiro Urbano, de Carlos Marighella, que virou afrodescendente nas mãos do Wagner Moura, né, mas era a origem dele italiana, você pegar aquele manual ali, é o que as facções fazem hoje, é tacar fogo em ônibus, é tacar fogo em barricada, é resistir à presença da polícia. Quando você faz a leitura paz, justiça e liberdade, na verdade você está lendo o lema de um partido que está aí hoje, que é socialismo e liberdade. Paz e justiça nos moldes deles, e liberdade nos moldes deles. Então tem que ser combatido o narco-estado sim. Obrigado. Agora é a vez do Gabriel, finalizando esse bloco de perguntas. Gabriel. Perfeito. Um pequeno acréscimo, porque eu fui mencionado acerca do doutorando. Você está usando o seu tempo, tá? Perfeito, vamos lá. Para pergunta. O que ele citou aqui no Instituto Sou da Paz e Barri, que são os maiores desarmamentistas do Brasil, teriam a ousadia de falar que após o choque do desarmamento diminuiu a morte por arma de fogo. Nós teríamos por morte por arma de fogo de 34 mil para 47 mil. Hoje, 70% das mortes de homicídios são por arma de fogo. É o maior do mundo. Não diminuiu. É uma falácia e uma mentira. Já que a eminentíssima falou que não conhece o termo bandidolatria, eu aconselho que a senhora leia o livro Bandidolatria e Democídio, que a senhora vai se orientar acerca desse culto ao marginal. A pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora disse que o cidadão normal não pode usar arma porque não é capacitado. Qual é a sua diferença como juíza para esses garotos, esses meninos, essas meninas, esses estudantes, esses trabalhadores? Qual é a sua capacidade técnica, mental, psicológica para poder afirmar eles não? Não sou armada, não uso arma, prefiro não usar arma, o porte é liberado para juízes, membros do Ministério Público. Inclusive, se a gente procurar no Google, a gente vai ver histórias trágicas de, por exemplo, um membro do Ministério Público que matou a esposa e se matou alguns anos atrás, que tinha porte de arma, ou seja, foi um caso de feminicídio. Então, a única coisa que eu poderia mencionar é que os juízes fazem um exame psicotécnico quando ingressam na magistratura. É um exame, de certa forma, rigoroso. Então, além das provas, que são provas bastante difíceis, é um concurso bastante concorrido, os juízes também são submetidos a um exame que verifica que o juiz não vai ficar falando coisas do tipo tem que disparar contra a petralhada, porque, salvo engano, foi dito aqui que em algum manual se dizia que se mataria quem pensasse em sentido contrário. O que eu tenho ouvido muito ao revés é o chefe do Poder Executivo, o chefe máximo do nosso país, falar que tinha que atirar contra petralhas. Eu não sei exatamente o que quer dizer isso.
E eu conheço, sim, essa obra da idolatria. É que eu acho de péssimo gosto, então por isso que eu falei que eu não gostava. Com relação à posse e porte de arma, eu posso dizer que nos meus 21 anos de magistratura, eu só vi tragédias acontecer. Porque mesmo a pessoa que vocês definem como cidadão de bem, às vezes, se sentindo ameaçada, busca o mercado paralelo, a feira de areia branca, para comprar. Gente, pensa que eu não sei não? Para comprar uma arma. Todo mundo sabe que é na feira de areia branca. A gente só não sabe por que continuam vendendo arma na feira de areia branca, não? Se todo mundo sabe que é lá que se compram armas, por que ela continua vendendo armas? Enfim, a pessoa, com a melhor das boas intenções, ela adquire uma arma na feira de areia branca porque ela se sente ameaçada, porque ela foi... Tive um caso, sim, de um rapaz que trabalhou em ocupações na Maré durante os Jogos Olímpicos. Policial, mas ele não tinha como ter uma arma, ele comprou uma arma kit rajada. Tem muito policial que tem licença psiquiátrica, tem muito policial cometendo suicídio. Não é uma profissão fácil. Mesmo o policial tem que estar sendo examinado para ter uma arma. Então, o cidadão comum também precisa ter uma capacidade psicológica para portar uma arma. É tenso, viver é tenso, viver em sociedade é tenso e arma não é brinquedo. Obrigado. Gabriel, 2 minutos para a réplica. Bom, a senhora não respondeu a minha pergunta. Qual é a sua diferença, qual é a sua capacidade técnica, mental, psicológica que difere do cidadão comum? Bom, cidadão comum é aquele que não existe? Cidadão comum é aquele que não passou no concurso público tão concorrido? Então, aquela pessoa que quer definir a sua vida, ela tem que passar para ser meritíssimo? Isso é um elitismo, um preconceito muito grande. Mas com pessoas que não tiveram tanta oportunidade de estudo, assim como a senhora defende. Bom, ser do mal, ser criminoso, não é questão educacional, é questão de caráter. A senhora pode ser uma juíza, pode ser criminosa, como um pedreiro pode ser uma pessoa boa, independente do grau de instrução. Porque ser ruim é uma escolha pessoal e não falta de educação. Não é à toa que o Congresso Nacional proporcionalmente tem mais bandido do que as favelas cariocas. A senhora alegou que não conhecia esse termo bandidolatria, mas disse que conhece o livro Bandidolatria e Genocídio. Bom, a senhora mente ou está utilizando de um mecanismo falacioso? Porque todos nós presenciamos a senhora falar que não conhece esse termo bandidolatria como se fosse errado. Não, tem um livro ratificado pela literatura, muito bem vendido. Então, gostaria de informar o seguinte para a senhora. Não é porque a senhora passou para um concurso público diferenciado que a senhora tem um direito à vida maior do que essas pessoas que são estudantes e trabalhadores comuns. Eu tenho consideração por todas as vidas, eu acho que todas as vidas importam. Toda pessoa tem direito à vida, todas as pessoas têm o direito de serem tratadas com dignidade. Quando eu falei da bandidolatria, é porque é um termo chulo que foi criado, que é um termo atécnico, porque isso não existe adoração. Esse latria seria uma adoração ao bandido. E eu não vejo isso acontecer. Só se for a mãe da pessoa que está presa, sabe? A mãe da pessoa que comete o crime, ela pode ter uma adoração, assim, a seu filho, porque mãe é uma pessoa que sempre vai adorar seu filho, independentemente do que o seu filho faça. Mas um juiz que tem uma postura de não ser preconceituoso, carrasco, iníquo com as pessoas que são submetidas ao seu julgamento, não quer dizer que ele seja um juiz amigo dos réus. Quer dizer que ele é um juiz justo. Eu não me acho melhor que ninguém não, Gabriel. Eu acho que talvez seja um problema de autoestima. E dizem que existe até um problema
deixa eu falar para não ficar chato, assim, a questão da arma, tem uma questão fálica ligada à arma, né? Então, tem gente que diz que tem um probleminha das pessoas quererem armas, especialmente as pessoas do sexo masculino. Se vocês não sabem o que é fálico, está na hora de procurar no dicionário. Bom, nesse momento, por favor, nesse momento estamos encerrando o primeiro bloco. Devido ao sorteio do primeiro bloco, nós já temos aqui a ordem do segundo. Então, só vou repetir a ordem aqui, tá? O segundo bloco iniciará a pergunta o Major Elitusalém, em seguida a doutora Cristiana, terceiro, Gabriel e quarto, Eduardo. Tá? Novamente, eu peço a vocês que mantenham a calma, lembrando que isso aqui é um debate para que a gente possa levar essas ideias para casa, para que a gente possa pensar sobre isso. Né? Não estamos criando aqui nenhum tipo de divisão para confronto. A ideia não é provocar a plateia para confronto. A ideia aqui é que nós possamos avaliar, por favor, avaliar os dois lados e sair daqui com uma reflexão a respeito de cada posicionamento. Então, peço novamente que agora nós daremos início à segunda rodada de perguntas. Peço, por favor, que a plateia se comporte nesse sentido. Tá? Então, nós vamos iniciar agora com a pergunta do Major Elitusalém. O senhor tem 1 minuto para a pergunta e, a quem o senhor escolher, 3 minutos para a resposta. Ok? Ok, obrigado. Pergunta para a doutora. Doutora, a senhora falou até de uma forma, todo respeito, mas eu entendo de uma forma debochada, né? A senhora falou da questão fálica, enfim. A senhora fez menção ao cidadão buscar o direito de defesa e isso ter uma relação com a necessidade de autoafirmação, a necessidade sexual, foi o que eu entendi, eu acho que a plateia também. Pois bem, esse discurso, né, bem como o da bandidolatria, é o que alimenta não só a conduta de alguns parlamentares, mas de alguns juízes também. Porque, infelizmente, o nosso judiciário está permeado de ideologia, né? Isso na fala do Luiz Fachin. Agora, a senhora é contra as armas, mas a senhora anda com segurança. Como é que a senhora explica isso? Por favor, posso responder? Por favor. Infelizmente, eu ando com segurança porque eu tive 2 processos, um envolvendo milícia em Mesquita, com cerca de 9 policiais do 20º Batalhão, e outro em que foram presos os 2 delegados e mais 6 investigadores da 53DP que fica em Mesquita. Então é por causa de policiais que eu ando escoltado. Por favor. Infelizmente, eu tenho vários amigos policiais, né? A pessoa que está me escoltando aqui, cadê o Gonçalves? Fernando, que é meu aluno. Eu admiro muito a profissão do policial. Eu acho que o policial é um herói. Hoje é uma missão muito difícil e eu acredito muito que há policiais honestos. Mas, infelizmente, como em qualquer carreira, como na magistratura, como no Ministério Público, há policiais que debandaram. Há policiais que debandaram para um lado estranho da força. Né? Vamos pensar assim, meio Guerra das Estrelas, né? Então há policiais que se corromperam. Há policiais que se corromperam e que entendem, por exemplo, que ficar com objetos retirados do tráfico, ficar com espólio de guerra, tudo bem. Há policiais comandantes de batalhão, que enriquecem porque se servem de um valor semanalmente entregue para permitir que atividades aconteçam ou deixem de acontecer em determinados lugares.
E não digam que eu estou mentindo, porque vocês sabem que isso acontece. E não é geral. A grande maioria das pessoas é honesta e dorme tranquilamente com a cabeça no travesseiro. Só que tem maçã podre, sim. E isso estraga a moral e a própria, como o Gabriel falou, né, a própria impressão popular. Por que o policial é impopular? Porque quando o seu carro é parado numa blitz, você já imagina, e vai pedir dinheiro. Por quê? Porque às vezes pede. E aí? Qual é a sua situação? Então é isso. Nós precisamos de um choque, sim, de moralidade para todos os lados. E a gente só vai conseguir isso se educando e pensando melhor. A pergunta foi em relação ao porte de arma. Sim, não. A pergunta foi: a senhora disse que a senhora não gosta de arma, mas a senhora se serve de homens armados. Isso é hipocrisia. A senhora me desculpa. Agora, em relação à atuação da senhora como juíza, é isso que a sociedade espera. Tem que combater. Agora, no Brasil, que eu creio, que eu acredito, que eu quero ver que vai dar certo, é quando o juiz for preso. Porque o juiz não é preso. Ou seja, uma casta que está dentro de esquema, vendendo sentença, envolvido com PCC, com Comando Vermelho, mas não é atingido. Nem o CNJ faz um papel em cima desses juízes corruptos. A senhora me desculpa. Agora, falando novamente da questão do porte de arma. A senhora tem a justificativa para andar armado. Mas pode ter 10%, 20% do público aqui que vai ter sua justificativa também. Uma ameaça, um assalto. O que a gente está discutindo é flexibilizar o acesso à arma de fogo. O cidadão cumpriu os trâmites administrativos, burocráticos, ilegais e técnicos, ele tem que ter o acesso. O Estado não pode negar. Como eu disse, somente estados totalitaristas negam acesso à arma de fogo. A Suíça é um dos países mais armados do mundo, tem o maior exército civil do mundo, porque aprendeu com a invasão alemã. E hoje o cidadão pode ter a arma de fogo. E para quem já esteve lá, eu tive a oportunidade, é um país extremamente pacífico. O que falta no Brasil é persecução criminal, é investigação, é elucidação de crimes, para que o marginal seja punido e sinta a mão do Estado. Mas nós não podemos negar esse acesso à arma de fogo ao cidadão de bem. Principalmente com esse discurso feito por alguns militantes que militam no campo do desarmamento. Bombinha da paz para vocês, arma para mim. Isso é hipocrisia. Por favor. Com relação ao armamento, eu repito que eu não uso arma. E se eu tenho escolta, a minha escolta é preparada para usar arma e para usar em casos de extrema necessidade. Eu vi o senhor chegando, o senhor chegou também acompanhado de escolta, salvo engano. Até uma escolta bem mais volumosa do que a minha. Eu até comentei com o Gonçalo, Por favor. E a questão é assim, realmente, todo profissional que esteja desviando de função tem que ser punido. A gente está assistindo aí vazamentos da Operação Lava Jato, em que talvez a gente tenha tido uma improbidade administrativa de membros do Ministério Público Federal. Tudo tem que ser apurado. Há juízes impunidos. A gente teve caso de uma desembargadora no Mato Grosso do Sul, cujo filho foi preso 2 vezes por tráfico. E ela foi punida, foi afastada. Então não é verdade que os juízes não sejam punidos. Com o CNJ, isso passou a acontecer mais frequentemente. Não que esteja acontecendo tanto quanto deveria, mas está acontecendo sim. Eu acredito que o que o professor Eduardo falou tem muita pertinência. Né? A gente não dá para comparar Suíça e Brasil. Né? A gente está falando de países com igualdade e desigualdade diametralmente opostas. Então, a gente não tem um povo que tem uma... O projeto de lei, o PL 3723, fala em reduzir para 21 anos a idade mínima para a pessoa ter um porte de arma. Vocês têm que ler o projeto de lei. Leiam o projeto de lei para ver se vocês concordam com as hipóteses que estão trazidas ali. Obrigada. A doutora Cristiana permanece com o microfone e aí a senhora tem 1 minuto para fazer a pergunta.
Major, pode ser para ele? Pode. Tá. O senhor citou que o senhor vem estudando, pelo que eu entendi, a doutrina de Olavo de Carvalho. Queria saber que contribuições que o Olavo de Carvalho pode trazer para a segurança pública. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, mostrar que existe um projeto de poder em curso no Brasil. Existe um projeto de poder. Esse projeto está escrito, como eu falei, você tem um caderno de teses do PT, que foi escrito lá no Nordeste, no último congresso deles. O projeto é totalitarista. Então, o que o Olavo faz? Primeiro, esclarecer esse laço nebuloso entre a esquerda e o narcotráfico. Nós sabemos aí da existência das Farc, nós sabemos da ideologia das Farc, que chegou a controlar 40% do território colombiano, nós sabemos das relações de Cuba com o narcotráfico, nós sabemos, ou deveríamos saber, que acho que todos devem saber, a relação do governo Nicolás Maduro com o narcoditador também boliviano Evo Morales, que no ano passado, essa matéria está no Google, vocês podem jogar com essa matéria, o Evo Morales comemorou o aumento da área de plantio da folha de coca, com a seguinte frase: vencemos o imperialismo yankee. Ou seja, um genocida que escraviza o povo dele, não busca novas formas econômicas para o país, ele coloca o povo escravo do narcotráfico, da plantação e refino de cocaína, e comemora isso, e elege os Estados Unidos como inimigo. Nós entendemos que há sim uma falácia nessa frase, guerra contra as drogas, porque não há guerra contra as drogas. Quando existe uma guerra sim, da polícia contra o traficante do morro. Concordo, como foi falado no início, senadores, deputados que atuam no narcotráfico, que são sócios, têm que ser combatidos. Mas como fazer isso num governo, né, como no governo do PT, que ele dava a mão a narcoterroristas, como o Diosdado Cabello? A senhora sabe quem é Diosdado Cabello? É o número 2 do chavismo. E hoje é o cara que comanda o Cartel do Sol na Venezuela. Cartel do Sol. Os 2 filhos do presidente Maduro foram presos no Haiti com 80 quilos de pasta base. Então o tráfico está nas mãos de certas pessoas, sim, que tem que ser combatido. Obrigado. Agora tem 2 minutos para a réplica. O senhor citou a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como tem legislações diferentes por unidade da federação, em diversas unidades liberou o uso comercial, a venda comercial da cannabis, gerando impostos, e revertendo o que antes era ilegal para uma forma de, inclusive, angariar dinheiro para os cofres públicos. Queria saber a sua opinião sobre isso. Bem, a minha opinião é o seguinte: não existe um país que legalizou e deu certo. Eu trouxe aqui, quem quiser depois olhar ou jogar no Google, está aqui, ó, matéria do El País, que é um jornal com tendências de esquerda, mas está aqui, ó. Holanda, paraíso da maconha legal e narco-estado, com tiroteios à luz do dia. Holanda. Uruguai. Sobe para 66% o número de homicídios no Uruguai. Vou falar sobre os Estados Unidos. Os estados que legalizaram a maconha estão produzindo maconha em laboratório. Essa maconha ela tem uma qualidade tão superior às que são plantadas de forma irregular, e isso a gente sabe, é fácil, você está no laboratório e você desenvolve a qualidade. Que os cartéis mexicanos, como o cartel de Tijuana, Sinaloa, Juarez, cartel do Golfo, estão comprando a maconha americana e exportando a metanfetamina. Não existe solução fácil, eu concordo, mas o Estado não pode se curvar ao crime. O Estado não pode se curvar ao crime. Onde se fez isso, deu errado. Na Holanda, os traficantes viraram empresários. Eu não tenho operação policial, eu não tenho apreensão de dinheiro em contas. Qual é o resultado? Acúmulo